Estamos aqui para mais uma aula de entomologia agrícola, né, morfologia interna, e vamos falar hoje sobre os aparelhos reprodutores dos insetos, tá? A importância relacionada aos aparelhos reprodutores é porque justamente, né, existem insetos machos, existem insetos fêmeas, e que durante a cópula ocorre a fecundação, né, dos óvulos aí da fêmea, e é colocado no ambiente ovos. E esses ovos deixam descendentes, esses ovos geram novos ciclos, né, de vida da praga, e por consequência disso aumenta em número na área, a gente tem grandes problemas aí pensando em aumento e quantidade dos insetos, principalmente os de praga agrícola e muitos também de praga urbana, tá? Então, os aparelhos reprodutores, eles se tornam importantes justamente isso, porque os insetos deixam descendentes, e esses descendentes vão deixando mais descendentes, que a gente tem um aumento, né, da quantidade deles presentes na área. Bom, a maioria dos insetos, a reprodução é sexuada, então foi o que eu acabei de mencionar, existe o inseto macho e a fêmea e ocorre a cópula, tá? E essa reprodução é por oviparidade, significando o quê? Que a fêmea coloca ovos no ambiente, tá? Então, lembrem sempre disso, a grande maioria tem reprodução sexuada e por oviparidade. Os sistemas reprodutores, tanto o aparelho reprodutor feminino quanto o aparelho reprodutor masculino, eles possuem glândulas sexuais pareadas. Então, sempre em duplas, né, essas glândulas sexuais. E nas figuras daqui para frente, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir perceber isso, porque sempre são duplas essas glândulas, né, duplas e pareadas, ok? Bom, apresento vocês então o aparelho reprodutor feminino, tá? A gente vai olhar primeiramente a figura, né? A letra A, não sei se percebem que lá embaixo tem a letra A. Então, aquela figura A está mostrando realmente como é o aparelho reprodutor feminino, e percebam que a gente tem sempre pares, ó, pares de ovários, né, pares de ovidutos, então por isso que são glândulas, né, sexuais pareadas, tá? Então, começando de cima para baixo nessa figura, a gente vai ter um par de ovários, né, formado por vários ovaríolos, que depois eu vou especificar, falar um pouquinho melhor sobre os ovaríolos, ok? Aí a gente tem dois dutos, né, dois ovidutos laterais que se unem num oviduto comum. Então, observando de cima para baixo, ó, a gente tem então dois ovários, dois ovidutos laterais que se unem num oviduto comum. E aí a gente tem a abertura para o exterior que chama de vagina, que é chamada de vagina, tá? Além disso, reparem ao lado, existe uma glândula chamada espermateca. O que significa, né? Qual que é a importância dessa glândula? Ela recebe e armazena os espermatozoides entre a cópula e a fecundação do óvulo. Então, daí talvez um grande sucesso, né, desses insetos ficarem no ambiente, aumentarem em quantidade, né, ter rápida reprodução, justamente porque, dependendo da espécie, né, existe essa glândula que vai armazenar os espermatozoides. Além disso, uma glândula associada à espermateca é a glândula espermática. Significa que para que ela serve? Para nutrir esses espermatozoides que ficam armazenados dentro da espermateca. Perfeito. Além disso, existem duas glândulas acessórias, né? Principalmente para secretar, no caso principal, né, no caso exclusivo das baratas, formar a ooteca. A ooteca nada mais é do que uma cápsula onde estão lá dentro todos os ovos. E a barata, né, no caso das baratas, colocam isso no ambiente. Então, no geral, né, a gente tem um aparelho reprodutor feminino desta maneira. Agora, né, eu quero que vocês olhem a figurinha B, né, onde foi pego só um ovaríolo e a gente agora trouxe ele ali sozinho e vai mostrar, e vai falar cada parte dele. Existe um filamento terminal que vocês reparam lá em cima, então sempre de cima para baixo. O filamento terminal, ele une, né, eles se unem para formar o ligamento ovariano. Então, se percebe que todos têm um filamento terminal e que unidos vão formar o ovário, né, o ligamento ovariano.
Logo para baixo existe o germário. Para que serve o germário? É onde estão as células germinativas primordiais, né? Então, a primeira célulazinha germinativa, chamada de oogônios. Logo depois existe o vitelário, onde contém os óvulos em desenvolvimento. Então, existe agora os oócitos e as células nutrizes, tá? Então, esses óvulos agora já estão começando a se desenvolver e precisam estar nutridas. Então, é onde ocorre, isso tudo ocorre dentro do vitelário, tá? E aí a gente tem o pedicelo, que simplesmente é uma base, né? É a base onde une todo mundo ali embaixo também. Perfeito até aqui? Espero que tenham conseguido entender, né, um pouco, saber um pouquinho do aparelho reprodutor feminino dos insetos. Agora eu vou apresentar para vocês o aparelho reprodutor masculino. Reparem na figura A, que também são células sexuais, né, glândulas sexuais pareadas, tá? E de cima para baixo a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um, tá? Então lá em cima, ó, a gente já tem os testículos, perfeito? Um par, né, de testículos. Descendo dos testículos existe o vaso deferente, cuja função é basicamente conduzir, são condutores dos espermatozoides. Logo para baixo existe a vesícula seminal, que nada mais é do que um reservatório dos espermas produzidos, tá? Existem também as glândulas acessórias, e são acessórias por quê? Porque elas auxiliam na nutrição, na lubrificação desses espermatozoides, né? Até ele atingir o canal ejaculador. Aí já o canal ejaculador, ele é responsável pela transferência do esperma para o trato genital feminino. E lá no finalzinho a gente tem o pênis ou edeago, que chama, ou a edeago, ou edeago, que chama no caso dos insetos, tá? Então, isso é uma visão geral do aparelho reprodutor masculino. Agora a gente vai na letra B, né, naquela figurinha B ali do lado, que justamente pega o testículo e traz ali para a gente visualizar um pouquinho melhor, né? Vocês percebam que existe, em cada testículo tem a cobertura peritoneal, tá? Aí tem vários folículos ali dentro, e o próximo slide a gente vai falar um pouquinho desses folículos, tá? Existe o vaso eferente saindo de cada folículo e depois o vaso deferente que a gente aprendeu já que serve de condutor do espermatozoide. E aí, pessoal, peguei agora cada folículo testicular e que tem, né, a gente trouxe aí cada folículo testicular e colocou as fases, colocou as zonas, né, colocou as separações ali para vocês. Então, existe, ó, o germário, tá? O que acontece no germário? Contém as células germinativas primordiais, o comecinho das células, tá? Dos espermatozoides. Então, são ó, os espermatogônios, começam a sofrer as primeiras multiplicações ali no germário. Depois existe a zona de crescimento, onde os espermatogônios desenvolvem-se em espermatócitos, tá? Começa o início do desenvolvimento aí. Já na zona de divisão e redução, os espermatócitos tornam-se espermátides, tá? E já lá na zona de transformação, as espermátides tornam-se espermatozoides. Então, é só para vocês entenderem que em cada folículo que tem dentro do testículo, existem essas áreas, existem essas zonas, e que nada mais é do que o desenvolvimento, né, de uma célula primordial até se transformar no espermatozoide. E aí, pessoal, trouxe aqui ilustrativamente para vocês um espermatozoide, né? Ele tem, claro, suas particularidades, porque estamos trabalhando com inseto, mas é um espermatozoide, como qualquer outro espermatozoide, né? Pensando numa célula reprodutora masculina, tá? E cuja a função é justamente fecundar o óvulo, no caso aqui o oócito, perfeito, e aí gerar um novo indivíduo, um novo descendente dessa fecundação, tá? O oócito também é bem similar, é bem parecido com outros óvulos que a gente já conhece, né? Porque ó, tem o córeo, tem o vitelo, tem a membrana vitelínica, tem núcleo, tem citoplasma, tá? E principalmente tem a micrópula. A micrópula justamente é o orifício de entrada do espermatozoide dentro desse óvulo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido e percebido, né, a importância que o inseto tem
quando ele, né, nessa história dele ter órgãos reprodutores e principalmente porque ele deixa descendentes na área. E aí aumenta a quantidade deles no ambiente e por isso, na maioria das vezes, com as condições ambientais que a gente se encontra no momento, acaba se tornando, tendo status aí de praga naquela área, ok? Muito obrigada e até mais.